Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho deste sábado, Mateus capítulo 17, versículo de 10 a 13. Mateus 17, de 10 a 13. Em seguida, os discípulos o interrogaram: por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus então respondeu: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiserem. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos então compreenderam que ele falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa FM da cidade de Guaíra e Rádio Vida Nova FM aqui da nossa cidade de Franca. Seja bem-vindo a este canal de evangelização, uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, o evangelho deste sábado, Jesus está dentro do contexto da transfiguração. Lembra quando Jesus subiu no morro e se transfigurou na frente de alguns discípulos? Até que Pedro ficou tão empolgado, quis montar tenda para os três, para eles, para Jesus, para Elias, que apareceu ali, Moisés. E logo em seguida Jesus permitiu que eles presenciassem isso. Mas depois desceram do morro, porque Jesus estava numa profunda oração com o Pai. Foi então que os discípulos interrogaram Jesus. O povo fala que Elias deve voltar. O que o Senhor tem para nos dizer? E Jesus fala, de fato Elias deve voltar, mas eu vos digo uma coisa, Elias já voltou e eles não o reconheceram. Jesus estava falando da figura de João Batista, João Batista representa a figura de Elias, o profeta destemido, um profeta que anunciava, denunciava. João Batista ainda era um pouco mais, João Batista ia além. João Batista ia na ferida, ele proclamava, ele pregava sem medo, era preso, solto e continuava pregando a palavra de Deus, continuava levando a palavra de Deus aos mais necessitados. E Jesus então diz, da mesma forma que perseguiram João Batista, Elias, os profetas irão perseguir o Filho do Homem. De fato aconteceu isso, nós sabemos muito bem que Jesus foi perseguido, foi morto, não deveria ser morto, mas morreu para pagar a nossa culpa, para nos salvar, para mostrar para mim e para você que Ele está no comando de tudo. Então, amados irmãos, mas quantas vezes nós também traímos Jesus, assim como esse povo traiu? Quantas vezes traímos com as nossas vaidades, com o nosso orgulho, deixamos de lado as coisas de Deus? Não tenho tempo para ir na igreja, não. Vive falando essa palavra aqui, Aquele que não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Então, as pessoas que ficam colocando uma festa acima das coisas de Deus, coloca uma balada, um passeio, uma viagem, irmão, você pode até viajar, você pode até ir para um rancho que você gosta, passear na casa dos parentes, dos amigos, mas desde que você chegando lá procure uma igreja, vá à missa, entre em comunhão com Deus. Ou se você é evangélico, vá a um culto, entre em comunhão com Deus. É preciso, primeiro é Deus. Depois é o lazer. Primeiro é Deus, depois é a família. Primeiro é Deus, depois é o trabalho. Primeiro é Deus, depois é o lazer. Você não pode inverter essa ordem, porque se você inverter essa ordem, você estará traindo o Senhor. Você estará traindo o Senhor. Mas eu não vou na igreja com meus filhos, dá muito trabalho. Irmãos, eu tenho 4. Nós vamos na igreja. Colocamos eles sentadinhos lá, bonitinho. Ai deles, se eles fazem bagunça. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que acostumar os seus filhos desde pequeno na presença de Deus. Você tem que acostumar os seus filhos desde pequeno dentro da igreja. Não é a igreja que vai salvar, entenda isso, não é a igreja não salva ninguém. É o caráter vem de berço, quem nos salva é Jesus através da igreja. Através da mensagem do Padre, através do sermão, através da comunhão que a igreja me leva a ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Acostume os seus filhos na igreja, porque depois que cresça, você não se arrependa da forma que você está falando com seus filhos, evangelizando. Deus abençoe, que seu final de semana seja abençoado por Deus. Eu volto amanhã domingo, se Deus assim nos permitir.
Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, você já sabe. Não se esqueça de compartilhar.